Senhor, povo de Deus. Amém. Tudo bem com vocês? Aleluias. Desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que foi me dada, nesta noite. Quero ser grata a Ele porque merecedora não sou, mas pela misericórdia dEle, Ele tem me usado. Não porque eu mereço, mas porque eu estou à disposição do reino. Então eu já quero liberar uma palavra para o teu coração nesta noite. Esteja à disposição do reino. Nós não podemos apenas querer ser servidos, mas nós também temos que aprender a servir. E o Senhor não usa aquele que apenas está preparado. O Senhor usa aquele que está disponível. Porque aquele que está disponível, Ele prepara, Ele usa e Ele se responsabiliza. Então esteja preparado para quando a sua hora chegar, você deixar Deus agir sobre a tua vida. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida dos nossos pastores, Primeiramente a Deus, que sem Ele eu não sou nada e não posso nada, mas segundo a vida dos nossos pastores, que tem nos alimentado e que na casa do Pai, eu e você temos aprendido muitas coisas, E eu creio, irmãos, os louvores, a oração, a saudação do irmão Daniel, tudo coopera para o bem daquele que serve e que busca a Deus. Eu creio que logo chegará a tua vez e esteja pronto a servir o reino. Amém? Louvado seja o Senhor. Ainda de pé, eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Lucas 15, no verso 11. Louvado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Aleluias. Eu vou do 11 até o 24. Os irmãos vão me acompanhando na leitura. É uma passagem muito conhecida, Terça-feira retrasada, a pastora deu uma pincelada nela, Onde fala que não são 3 parábolas, mas uma parábola e 3 verdades, E eu vou na verdade do filho pródigo, Então, nesta noite eu creio que Deus colocou algo no meu coração. E através da minha vida, a tua vida também vai ser alcançada por Deus. Amém? Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E foi chegando-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-te-ei-me e irei a ter com meu pai, e direi-lhe, Pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se
E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Aleluias! E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. Aleluias. Mas o pai disse aos teus servos: trazei depressa roupas, as melhores roupas, os vestilhos, ponde-lhe um anel nas suas mãos e uma sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Amém? Se assente dando glória em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa é a tua palavra, Pai amado. Eu nada tenho e nada sou, Senhor. Estou à sua disposição, Pai. Tudo que o Senhor colocou ao meu coração, meu Pai, no decorrer, meu Pai, a qual eu estava estudando a tua mensagem, que eu possa estar, meu Pai, disponível para entregar, meu Pai, nesta noite, tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor colocou, meu Pai, sobre a minha vida. Senhor, a tua palavra, ela primeiro me trata para, através da minha vida, outras vidas serem alcançadas. E eu creio que nesta noite, através da minha vida, a vida dos meus irmãos, Senhor, será alcançada pelo poder que há, meu Pai, na tua palavra. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. É uma palavra muito conhecida, irmãos. E quando a gente lê, a gente apenas lê assim: um filho que pediu a sua herança, que saiu de casa, que gastou. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: eu me fiz essa pergunta e nesta noite eu te faço essa pergunta. Mas você não precisa responder para mim. Responda para si mesmo. Responda dentro de ti. Em que momento você deixou de ter intimidade com o Pai? Em que momento da sua vida, em que circunstância da sua vida você começou a se distanciar do seu Pai? Responda isso para você mesmo. Ao ler, ao estudar essa palavra, eu fui me perguntando. Porque muitas das vezes, irmãos, nós vamos nos distanciando do Pai, ao ponto de muitas das vezes chegar no momento de eu e você pararmos e perguntar: mas Senhor, eu me sinto tão distante. Senhor, eu já não consigo sentir a tua presença. Senhor, eu já não consigo ter mais aquele relacionamento de pai e filho. Senhor, eu não consigo mais ter aquela comunhão que eu tinha contigo. Em que momento da sua vida você deixou de sentir isso? Em que momento da sua vida você se distanciou do Pai e foi perdendo a intimidade? E eu tenho algo para falar a você. Se você se enquadra, reflita nessa palavra. A intimidade, ela começa acabando quando nós começamos a deixar a ingratidão tomar conta do nosso coração. Quando nós deixamos a ingratidão ela entrar no nosso coração, nós passamos a ser insatisfeitos com o que já temos e passamos a almejar o que ainda não é nosso. Isso é muito grave, porque nos dias de hoje nós estamos vivenciando isso.
Pessoas que têm tudo na casa. Pessoas que não precisam sair para buscar lá fora. Mas quando entram a ingratidão no coração, você começa a querer o que ainda não é seu. O que ainda não é tempo de você tomar posse. Há um tempo determinado para tudo e todas as coisas, irmãos. Fica calmo. Espera no Senhor. Não se distancie dele, não. O que o Pai tem para você não é terreno. A herança do Pai, a herança do seu Pai para você não é terreno. É coisa celestial. É coisa que você não imagina. Então, não se distancia do Pai, não. Não seja ingrato, não. Jesus vai contar essa história do filho que tinha tudo. Olha só, a história do filho que tinha tudo e não valorizou nada. Assim somos eu e você. Nós temos tudo, mas mesmo tendo tudo, nós não valorizamos. Então já quero dizer algo para você nesta noite. Se você quer ter direito à herança do Pai, valoriza primeiro o que Ele te deu. Valoriza primeiro o que você tem. Valoriza primeiro o que Ele trabalhou, o que Ele se esforçou, o que Ele se sacrificou por você. Porque se você não valoriza o que você tem nesse momento, como você vai valorizar uma herança grandiosa? Se você não valoriza o que você tem na mão, como você vai administrar uma coisa grandiosa? E aí quando entra a ingratidão, você começa a desvalorizar o que você já tem. E nesta noite, o Senhor me trouxe aqui para dizer algo para você. Não perca a intimidade. Não perca o relacionamento comigo por algo que ainda não é tempo de ser teu. Não se distancie de mim por algo que ainda não é tempo de chegar em tuas mãos. Preze pela intimidade. Aí quando eu falo que você tem tudo, você pode até estar se perguntando assim: mas irmã, eu ainda não tenho nada. Eu ainda não conquistei o que eu queria. Eu ainda não cheguei no lugar que eu almejei. Eu ainda não conquistei aquilo que eu quero. Mas eu tenho uma palavra para você: você está errado. Você está errado quando você diz que ainda não alcançou o que você queria, que você não chegou aonde você queria. Você está errado. E eu te provo, sabe por quê? Porque se você tem Jesus, você tem tudo. E Ele é o suficiente. Se você tem Jesus, irmãos, de nada você terá falta. De nada, porque Ele é suficiente. E do que você está tendo falta? O que está te fazendo distanciar do Pai? O que está te fazendo perder a comunhão? Aquele filho tinha tudo. Aquele filho tinha um pai. Aquele filho tinha uma casa. Aquele filho tinha um irmão. E o mais importante, aquele filho tinha intimidade e relacionamento com o Pai. Ele tinha tudo. Note, quando você vai ler esse texto, você vai notar, ele tinha tudo. Ele tinha um pai, ele tinha uma casa, ele tinha um irmão, ele tinha fartura. E o mais importante, ele tinha intimidade.
e ele tinha relacionamento. Existem dois tipos, irmãos, de intimidade. A intimidade, quando ela vem seguida da comunhão, é aquela que você está com a pessoa, não pelo que ela pode te oferecer, mas pelo que ela é, pelo que ela significa na sua vida. Essa é uma intimidade por comunhão. Sabe por quê? Porque quando você está com a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem a te oferecer, você tem uma comunhão com ela. E é isso que Jesus quer fazer com você nesta noite. Ele quer ter uma comunhão contigo, um relacionamento de pai e filho, sem interesse, sem nada em troca. Porque eu disse no começo, uma intimidade de comunhão, uma intimidade que você não apenas é servido, mas que você também serve. Uma intimidade de comunhão é aquela que você não vê o Pai pelo que Ele tem a te oferecer, mas você vê o Pai pelo temor, pela consideração, pelo carinho, pelo amor que você tem por Ele. E você tem tido esse amor pelo Pai? Você tem tido esse carinho pelo Pai? Você tem tido essa sensibilidade pelo Pai? Porque se você está tendo isso, você está tendo uma intimidade de comunhão. Ou seja, você almeja ficar mais perto do Pai. Você almeja estar mais próximo do Pai. Você não se distancia dele por coisas poucas. E a segunda intimidade é uma intimidade muito grave. Porque é a intimidade que entra em gratidão e automaticamente ela vem seguida do interesse. E a intimidade que é seguida pelo interesse é uma intimidade que você se relaciona com a pessoa, não pelo que ela é, mas você se relaciona pelo que ela tem a te oferecer. E isso, irmãos, é uma falsa intimidade. Será que eu e você nesta noite estamos tendo uma falsa intimidade com o Pai? Como você entrou aqui nesta noite? Você já veio pelo caminho dizendo: Senhor, é a quinta da intimidade, e eu estou indo lá porque eu quero comunhão, eu estou indo lá porque eu quero estar perto, eu estou indo lá porque eu quero um relacionamento de filho com o Pai. Ou você já veio no meio do caminho assim: Senhor, é a quinta da intimidade, mas eu só me relaciono contigo se o Senhor me dá o que é meu. Eu só me relaciono, eu só dou glória, eu só levanto a mão, eu só adoro se o Senhor fizer o que eu estou te pedindo. Será que foi dessa maneira que você entrou aqui hoje? O Senhor não é obrigado a fazer nada por mim nem por você. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo Ele nos oferece. E quando Ele pede um algo para mim e para você, nós não fazemos. E sabe qual é esse algo? A obediência. O Senhor faz tudo, o Pai faz tudo pelo Filho. Não é verdade? É assim na vida, irmãos. O Pai faz tudo pelo Filho, mas quando o Pai pede algo para o Filho não faz. Aquele filho passou de uma intimidade de comunhão para uma falsa intimidade, uma intimidade por interesse. Para o filho, a intimidade com o Pai não valia mais a pena.
E quando acaba a intimidade, entra o interesse, entra a desobediência. E quando entra o interesse, você não valoriza mais o que você tem na casa. Quando entra o interesse, o que a casa te oferece já não está bom mais para você. Quando entra o interesse, a casa pode se esforçar para fazer o melhor para você, mas quando entra o interesse, não vai estar bom. Por quê? Porque você deixou de valorizar a casa. Você deixou de valorizar o que ela te oferece. E você passou a valorizar o que você quer. Aleluias. E quando o interesse entra, você deixa de valorizar coisas que Deus colocou na sua vida, irmãos. Tem pessoas que Deus colocou na sua vida, não foi para servir de escada, não foi para você ver nela uma oportunidade para subir. O Senhor colocou na sua vida para você valorizar, para você aprender a ter comunhão. Porque a comunhão é melhor do que os interesses. A comunhão é melhor do que você ter uma pessoa do seu lado que está se relacionando com você apenas pelo que você pode oferecer e não pelo que você é. Então não seja assim. Não trate o Pai com interesse. E quando entra a desobediência, quando Deus fala uma coisa para você e você faz outra, é quando entra a desobediência. Porque quando nós não queremos mais ouvir a voz do Pai, nós começamos a nos rebelar, a ficar rebeldes. Quando nós não damos mais ouvido para o Pai, não valorizamos mais o que está na casa, nós passamos a deixar de dar ouvido a Ele. E eu não poderia, estudando essa palavra, Deus colocou algo no meu coração e eu não poderia deixar de falar de alguém que teve uma intimidade tremenda com o Pai. Uma pessoa a qual a intimidade dele era tão tremenda que o Pai confiou algo a ele, irmãos. Tremendo. Mas por um descuido, ele perdeu a intimidade e se afastou do Pai. E vocês sabem de quem eu estou falando? Vamos lá para o começo. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 2:20. Você sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Adão. Que intimidade linda Adão tinha com Deus. Uma intimidade de pai e filho. Um relacionamento de pai e filho. Irmãos, olha que coisa linda. A intimidade de Adão com o pai era tão tremenda, era tão grandiosa, que o pai deu a Adão direito de nomear as criações dele. Olha isso, tamanha intimidade que o pai tinha com o filho. O pai deu a Adão direito de nomear todos os gados, todos os animais da terra e todos os animais do campo. A intimidade de Deus com Adão era tão grande que o Senhor preparou um jardim. Não foi qualquer coisa não, porque o Pai não prepara qualquer coisa não. Quem tem intimidade com Ele, Ele prepara coisa grande. Foi um jardim. Adão tinha um jardim todo para ele. Olha só o tamanho da intimidade. E você está preocupado com herança, irmãos? O que é isso? O pai não te prepara qualquer coisa não. Adão tinha um jardim.
E no jardim não faltava nada para ele. No jardim que o Senhor preparou para ele, ele tinha tudo. E onde entrou a desobediência na vida de Adão, ao ponto de fazer ele se afastar do relacionamento com Deus, ao ponto de, por um descuido, ele perder a intimidade dele com Deus. Sabe quando? Quando Adão quis o que ele não podia ter. E é perigoso isso, irmãos. Isso é muito perigoso. Não queira o que Deus já falou que não é para você. Não queira colocar a mão naquilo que Deus já falou que não é para você. Se Deus te deu um jardim e só estabeleceu uma ordem, cumpra o que Deus estabeleceu na sua vida. Para de querer tocar no que não é seu. Se Deus falou que não, é não. Você tem um jardim. E por que você vai querer tocar naquilo que não é seu? E quando Adão ele quis tocar naquilo que não era dele, entrou a desobediência, entrou a ingratidão. E sabe o que eu aprendo? Nós somos atraídos pelo perigo. Você sabia disso? Quanto mais Deus fala para mim e para você não, nós fazemos. Quanto mais Deus fala assim, espera, nós queremos colocar a mão. Nós temos um jardim, mas queremos tomar posse daquilo que Deus falou não. E Adão era assim. E sabe o que eu aprendo com Adão? Ele gostou do perigo e entrou na garra do pecado. Porque quando você decide por passar o perigo, você cai na garra do pecado. O perigo, ele atrai o pecado, é automaticamente, irmãos. É automaticamente. O perigo, ele vem atraído do pecado. E toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Não seja atraído pelo pecado. Preze a intimidade do jardim. Preze a intimidade. Não seja atraído pelo pecado. Não caia na garra do pecado, irmãos. E sabe quando ele passa a pecar também? Quando ele vê que a mulher comeu do fruto e nada aconteceu com ela. Aí Adão olha, a mulher comendo do fruto, nada aconteceu com ela, eu vou comer também. E assim sou eu e você. Você sabia? A mulher estava no jardim. A mesma ordem que foi dada a Adão foi dada para ela. E a mulher comeu do fruto. Adão viu, olhou, viu que nada aconteceu, comeu também. E eu e você estamos na casa. Se o irmão pecou, deixa ele. Se o irmão pecou, Deus vai ter com ele. Não queira fazer o que o irmão está fazendo, porque às vezes você está dentro da casa, mas porque você vê o irmão pecando, você se acha no direito de pecar também. Sabe por quê? Porque você se inspira na vida dele. O irmão está na casa, está em pecado, nada está acontecendo, e você olha e fala: se não aconteceu nada com ele, não vai acontecer nada comigo também. E aí é onde entra o erro. Sabe por quê? Porque quando o Senhor desce no jardim e a voz dele é ouvida, e Adão e sua mulher é chamado, aquele pecado vai ter que aparecer. Ou seja, nada encoberto que não seja revelado por Deus. Então não seja Maria vai com as outras. Sabe por quê? Porque quando nós somos Maria vai com as outras, nós escutamos os outros. Quando nós somos Maria vai com as outras, nós damos ouvido aos outros. Mas quando nós somos Maria fica aos pés,
Nós escolhemos a melhor parte. Quando nós escolhemos Maria, fica aos pés do Pai. Você está escolhendo a melhor parte. Deixa o irmão, não olhe a vida dele. Ele está na casa, está pecando. Deus vai descer no jardim. Deus vai descer. E quando Deus descer, o pecado vai ser revelado. Mas não se inspire no pecado dele, não. Se inspire no jardim que o Pai deixou para você. E nele você tem tudo. Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. E sabe o que Adão tinha em comum com o filho? Lá de Lucas 15. Sabe o que Adão tinha em comum com o filho pródigo? Ambos tinham pai. Ambos tinham casa. Ambos tinham alguém. Adão tinha mulher. O filho tinha o irmão. E sabe o que é mais importante? Ambos tinham intimidade. E sabe o que iguala os dois? Ambos não valorizaram o que já tinha. Nem Adão valorizou o jardim, porque ele tinha tudo lá dentro. E nem o filho valorizou a casa. E quando o filho ele não valoriza a casa, ele chega ao pai e ele pede a sua herança. Mas sabe o que é lindo? Quando ele chega ao pai e ele pede a sua herança, eu meditando nesse texto, eu meditando nessa palavra, eu não vi em nenhum momento ele chegando para o pai pedindo a herança. Eu não vi em nenhum momento o pai resistindo para entregar. Eu não vi em nenhum momento o pai falando que não ia dar. Eu não vi em nenhum momento o pai falando ou resistindo ou indagando, falando não, eu não vou te dar. O que o pai fez, ele separou o que era dele e entregou. Você não me pediu? Você não está mais contente com o que a casa está te oferecendo? Você veio a mim e pediu o que é seu. Mas você pediu o que você acha que é seu de direito. Irmãos, aquele filho, quando ele chegou ao seu pai para pedir a herança, ele chegou para pedir algo que não era dele ainda. Porque herança você só tem quando a pessoa morre. E aquele filho automaticamente estava matando o pai. Ele estava pedindo algo que não era dele ainda de direito. E sabe o que me chamou mais a atenção ainda? Ele estava pedindo algo que foi construído pelo pai, que foi construído pelo trabalhar do pai, que foi construído pelo sacrifício do pai. E às vezes você entra aqui pedindo algo que foi trabalhado pelo pai, algo que custou o sacrifício dele lá naquela cruz, para que hoje eu e você tivesse direito à herança. Aí você entra aqui na quinta da intimidade e fala: pai, me dá o que é meu. E aí o pai me traz aqui para dizer para você: filho, eu trabalhei por ti. Filho, eu me sacrifiquei por ti. Filho, essa herança só existe porque eu, filho, fui lá para aquela cruz, para que você hoje fosse livre, filho. E você se deixa corromper por herança. Você chega ao pai para pedir o que é seu de direito, irmão. Aquela herança não era do filho ainda. O pai não estava morto, mas aquele filho, ao chegar a pedir a herança para o pai, ele já tinha matado o pai. Ele já tinha matado o pai no coração. Irmãos, o que você tem feito com o pai? O que você tem feito quando você vem para o culto? Quando você pede algo para o pai, ele não te dá. O que você tem feito? Você tem matado o pai no teu coração?
Você tem matado o seu relacionamento com o pai? Só porque ele não te deu ainda, a herança ainda não era do filho. Tem um tempo para todas as coisas. E sabe o que eu entendo? Quando o pai ele não obriga o filho a ficar, quando o pai ele dá a herança e deixa o filho ir, aquele pai ele entende que o filho já sabe fazer as próprias escolhas. E eu e você já sabemos fazer as nossas próprias escolhas. Eu e você já sabemos decidir o que nós queremos. E aí o pai deixa aí, sabe por quê? Porque o pai não obriga ninguém a estar na casa. O pai não obriga ninguém a ter intimidade com ele. O pai não obriga ninguém a ter comunhão com ele. Sabe por quê? Porque quem precisa do pai sou eu. Quem precisa do pai é você, não é o pai que precisa de você. É você que precisa do pai. Então para de mimimi, meus irmãos. Como o pastor Alex disse, para de graça. Para de graça, o pai não te obriga a ficar na casa não. Você está na casa e você tem tudo. Mas se você quiser tua herança, o Senhor não vai discutir não. O Senhor não vai insistir para você ficar não. Não está bom para você na casa? Fica à vontade, meu irmão. Quer procurar lá fora? Sinta-se à vontade. O pai não obriga ninguém a nada. Mas se você escolher ficar na casa, de nada você terá falta. Salmos 34, 9. 34, verso de número 9 e o número 10 vai dizer assim: de nada tem falta os que te temem. E o 10 vai dizer assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, nada, bem nenhum te faltará. Se você escolher estar na casa, nada vai te faltar. E já que você escolheu estar na casa, o pai te faz uma pergunta: do que você tem tido falta? Do que você tem tido falta? É provisão que você precisa? Eu sou provisão. É livramento que você precisa? Eu sou livramento. É força que você precisa? Eu sou renovo. Do que você precisa nessa noite? O pai está dizendo para você: você não precisa sair da casa. Se você decidir ficar, de nada você terá falta. Porque o pai, ele preenche aquilo que falta na sua vida. Sabe aquele vazio? Aquele vazio que o filho vai encontrar quando ele pega a sua herança? Sabe aquele vazio que o filho vai achar quando ele pega a sua herança e sai? Ele só vai poder ser preenchido de outra forma, irmãos. Aquele filho pegou a herança, ele saiu, ele se distanciou, porque quando nós pedimos algo para Deus e sabemos que não é o momento, nós não queremos ficar perto. Aquele filho pegou tudo que ele tinha e ele foi para longe, e ele se afastou, e ele deixou a intimidade. E sabe o que eu entendo? Ele foi para longe, que era para que o pai não ficasse triste ao ver o que ele ia fazer com a herança que o pai tanto lutou, tanto se sacrificou para dar para ele. A herança que Deus tem colocado nas suas mãos não é qualquer coisa não. E quando você sai aí fora para desperdiçar o que o Senhor colocou na sua vida, você escolhe se distanciar do pai. Sabe por quê? Porque você sabe que do jeito que você vai usar aquilo que Deus colocou na sua mão, se o pai vê, ele se entristece. E o filho pegou a herança e ele foi para longe, ele se distanciou.
porque ele não queria que o pai visse o jeito que ele ia fazer com a herança. Mas sabe o que mais, irmãos, o que mais me chama a atenção? A herança que o pai deu para ele foi com o trabalho do pai, foi com o esforço do pai, foi com o sacrifício do pai. A herança que Deus te entregou, que o pai te entregou, esse dom, essa herança que você tem de louvar, de interceder, de adorar, de pregar, o pai te deu, sabe como? Através de sacrifício. Sabe qual foi o sacrifício? Ter um bom relacionamento comigo e com você. Porque ter um relacionamento comigo e com você não é fácil. Ter um relacionamento comigo e com você não é fácil. E quando o pai nos entrega, nós decidimos ir para longe, para que ele não veja o que a gente faz com a herança. E aquele filho pegou, ele se distanciou. Ali ele estava dizendo: eu não quero mais a intimidade, eu não quero mais a comunhão, eu não quero mais o relacionamento, porque tudo que eu precisava, eu já peguei da casa do meu pai. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa herança, eu vou pegar esse dom, eu vou usar lá fora. E aquele dom do louvor você começa a entregar para o mundo. E aquele dom da pregação você acaba usando a tua língua de maneira que Deus não se agrada. E aquele dom que você orava, você deixou de orar, agora você está falando mal dos outros. Irmãos, não desperdiça o que Deus te deu, não desperdiça a herança do Pai. A herança pode não durar, porque o filho fez mau uso. O filho foi um mau administrador. E quando nós administramos mal o que Deus nos coloca, chega uma hora que acaba. Aquele filho, ele esbanjou. Ele gastou tudo que o pai deu. Ele não valorizou o que o pai colocou nas mãos dele. Só que quando ele decidiu, Lucas 15, 14, coloca para mim, Sophie. Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. E havendo ele gastado tudo naquela terra, houve uma grande fome e começou a padecer de necessidade. O filho pensou que poderia pegar a herança, sair, ir para longe, fazer o que queria e que ia durar. O que Deus te deu é para ser usado na casa. O que Deus te deu é para ser usado no reino. O que Deus te deu é para servir a Ele, é para fazer a vontade dEle, não é para você usar aí fora, não. Não é para você desperdiçar no mundo de qualquer jeito, não. O que Deus te deu é para você usar na casa. O filho começa a padecer e assim somos nós, irmãos. Estamos na igreja, pedimos algo ao Pai, alcançamos, viramos as costas. Senhor, eu estou na quinta da intimidade, eu estou cheio de intimidade. Eu quero comunhão, eu quero relacionamento. Senhor, abre aquela porta para mim, Senhor. Abre, Senhor, abre. E você insiste, abre, Senhor. E você insiste, abre, Senhor. E aí o Senhor abre. E o que você faz? Tchau, Pai. A intimidade era por interesse. A intimidade era só para obter o que eu queria. Mas um dia a porta se fecha. Aí você cai em si. Um dia aquela amizade falha. Aí você cai em si. E aí você fala: onde eu vim parar? Onde eu vim parar? O filho foi parar em meio a porcos. O filho foi parar em meio a porcos, olha só. E sabe o que eu entendo? Sabe o que eu aprendo? Quando eu não ouço o pai, eu ouço o cidadão. Porque o filho ouviu o cidadão e foi eles que levaram ele. Foi eles que levaram.
para o campo para apacentar porcos. Mas quando ele caiu em si, sabe a primeira coisa que ele lembrou? Sabe qual foi a primeira coisa que ele lembrou? Lucas 15:17. Coloca para mim, Sophie. Aleluias. E tomando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aquele filho, quando ele cai em si, assim somos eu e você, quando a porta fecha, quando o inimigo entra, quando a amizade começa a nos frustrar, nós caímos em si e falamos: na casa de meu pai, os empregados, olha só, tinha fartura, tinha abundância de pão. Imagine eu que era filho, o que eu estou fazendo aqui? E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Na casa de seu pai tem abundância de pão. Você não precisa sair, na casa do seu pai tem abundância. E já que você decidiu voltar, quando aquele filho decidiu voltar, ele já voltou cheio de julgamento ele mesmo, porque ele sabia que ele tinha errado, porque ele sabia que ele tinha feito uma administração do que o pai tinha a ele, e ele voltou cheio de julgamento. Assim somos eu e você, quando voltamos para a casa do pai. Pai, eu errei, pai, eu pequei, mas sabe o que é mais lindo? O pai avistou ele de longe. O pai avistou ele de longe e foi ao encontro dele, o abraçou e o beijou. E sabe o que eu quero te dizer? Não importa da maneira que você saiu, não importa da maneira que você fez, o pai te avistou de longe. O pai te avistou de longe. Se coloca de pé, meus irmãos, se coloca de pé. Se coloca de pé, porque o pai já te avistou. O pai já te avistou. E quando o filho chega: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. O filho estava reconhecendo o pecado, mas o pai em nenhum momento julgou. Você pode ter entrado aqui nesta noite dizendo assim: pai, eu perdi a intimidade, eu perdi a comunhão. Mas o pai está dizendo para você: filho, seja bem-vindo. Você chegou sujo, mas tem vestes novas. Você chegou sujo, mas tem vestes limpas. Tem aliança sendo renovada com você, filho. Tem sandálias para os seus pés. Nunca mais você vai ficar sem direção. Nunca mais você vai ficar sem caminho. Nunca mais você vai perder o relacionamento com o pai. E sabe o que é mais bonito? Na casa de meu pai tem fartura de pão, tem fartura de palavra. Nada te falta. Permanece na casa do seu pai. Não importa como você saiu, importa que você chegou e o pai te avistou de longe. Tem vestes limpas para você, tem aliança sendo renovada, tem direção, tem sandálias, tem intimidade, tem relacionamento de pai para filho. Enquanto meu esposo vai estar louvando, irmãos,